Pessoal, boa tarde, aqui é o professor Lucas Alves que está falando. Esse vídeo é para o 7º ano, sabe? É sobre uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos desde o começo da quarentena até agora, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro conteúdo que nós vimos é o que é o teatro. É uma pergunta muito simples, o que é o teatro? Esse termo ele nasce na Grécia com esse nome aí, teatrum, que significa lugar para se ver, lugar para se contemplar, tá bom? O teatro, no português, ele tem 3 significados que se aplicam à realidade. O teatro enquanto um prédio, ou seja, estamos mais próximo de um patrimônio cultural, certo? Um prédio, como é o caso do Teatro José de Alencar, o Teatro São José, todos aqui da cidade de Fortaleza, certo? Mas eu coloquei aqui na imagem o Teatro Grego em Taormina, certo? Que você veja essa construção bem rústica de como era o começo do teatro lá na Grécia, tá bom? É o texto teatral, certo? O texto teatral que é conhecido como dramaturgia, tá bom? Existe o teatro também em forma de texto, que é conhecido como dramaturgia. E o teatro enquanto espetáculo, certo? Enquanto uma apresentação, um espetáculo. Ok? Passando, vamos lá. O teatro ele nasce na Grécia, né? Nós temos os primeiros, digamos assim, os primeiros documentos de dramaturgia do Ocidente na Grécia, tá bom? Então, por isso que ela é considerada o berço do teatro. E ela nasce nas celebrações dos deuses Dioniso, Apolo e Delfos, principalmente desses dois primeiros, Dionísio e Apolo, certo? Nessa época, o teatro ele tinha uma importância tamanha para essa comunidade, pois era como se fosse o centro da vida social. Era lá onde as pessoas conviviam, né? Ou seja, era um evento que fazia parte do cotidiano da vida das pessoas. Nessa época ficaram conhecidos dramaturgos e filósofos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, certo? E aqui eu coloquei 2 textos de cada um deles, tá bom? Para vocês pesquisarem depois, né? Lembrando que os textos gregos não são textos tão simples de serem lidos, mas que vale a pena tentar, certo? Pois são textos muito interessantes, muito bons de serem lidos, né? Como já dizia a historiadora Margot Berthold, em nenhum outro lugar, portanto, o teatro pode alcançar tanta importância como na Grécia, né? Como eu já comentei. Isso aqui era o formato de estrutura do teatro grego, tá bom? Se você quiser pausar o vídeo, né, e anotar essas informações no seu caderno, é muito bom, anote essas informações, certo? Então essa aqui era a estrutura do teatro grego. Depois nós vamos passando para o teatro medieval, certo? Lembrando que o período da Idade Média é o período que está entre a Antiguidade e a Idade Moderna, que é conhecido como Idade Média. Esse tipo de teatro da Idade Média, ele foi marcado pela riqueza, principalmente na cenotecnia. O que é isso? É cenário, mas também são os efeitos práticos, os efeitos especiais, esse nome mesmo, que eles começaram a criar nessa época, tá bom? Ele foi um período de grande invenção, como eu disse, nos efeitos especiais. E aí, qual eram digamos assim, as produções da época, né? Você tinha os mistérios, certo? Os mistérios e milagres, os autos e as farsas. Os mistérios e milagres contavam a vida de Jesus, certo? Passagens do Novo Testamento. Vale ressaltar que o teatro nessa época ele tinha uma função didática de ensinar a comunidade as passagens bíblicas, e os autos eram autos de cunho moralizante, né, escrito pelos trovadores, ou seja, eram peças que passavam mensagens morais cristãos, né, como mais conhecido nós temos o Alto da Barca do Inferno. E as farsas eram peças curtas, engraçadas, né, que tinham essa coisa de brincar mesmo, fazer rir, eram consideradas as farsas. Os autos, tinha uma característica interessante nos autos, que era um personagem, por exemplo, um sentimento, um pensamento, ele virava um personagem. Por exemplo, a misericórdia, a compaixão aparecia como personagem nessa época. Aí
Depois nós fomos vendo, né, sobre cenários, sabe, sobre cenografia. E aí eu indiquei para vocês assistirem um documentário, né, dessa série documental, que é Teatro e Circunstâncias, e tem um episódio que fala sobre cenografia, certo? Depois nós vimos sobre comédia dell'arte, certo? A comédia dell'arte, ela foi um gênero também que eu gravei um vídeo sobre, já foi um vídeo lá na página do YouTube, como vocês podem ver lá. E esse grupo aqui que eu coloquei, certo? Esse grupo Arte da Comédia, se vocês colocarem no YouTube esse espetáculo aqui, Miranda Ciranda do Amor, que é desse grupo aqui, Arte da Comédia de Curitiba, eles fizeram uma retratação assim quase perfeita do que era a comédia dell'arte daquela época, né? É um grupo que pesquisou a comédia dell'arte de uma forma muito séria e eles conseguiram retratar quase fidedignamente como era a comédia dell'arte. Então é muito interessante vocês darem uma olhada, certo? Então é como eu falei, né? Essa questão do cenário, a cenografia que nós vimos, né? Como propulsora de um tempo e espaço ficcional para a peça. Então, depois eu mandei vocês lerem lá no livro de vocês, se eu não me engano, a página 110, que tinha falando sobre o teatro e o espaço, certo? Então, no teatro nós temos a construção de 3 espaços. O primeiro é o espaço dramático, que é onde se passa realmente aquela história que está sendo contada, sabe? É uma história que ela é uma história que envolve a viagem em vários países, então é aquele espaço ali dramático. E você tem o espaço cênico. Bom? O espaço cênico é aquele lugar onde está sendo apresentada a peça. Pode ser na rua, pode ser dentro do teatro, pode ser dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Aquele espaço é o espaço cênico, certo? Que nós vamos colocar, sei lá, cenários, vamos colocar luzes, dependendo do espaço. O espaço lúdico é justamente a mistura desses dois espaços. O espaço dramático, certo? Misturado com o espaço cênico. Cria-se um espaço lúdico, que é o espaço da fantasia. É o espaço do espetáculo, certo? É o espaço, é quase como um sonho acordado, que nós chamamos este espaço lúdico, que só o teatro tem o poder de fazer. Pois o teatro, lembrando, é uma arte ao vivo, uma arte da presença, tá certo? Então foram esses os conteúdos que nós vimos, certo? Desde o começo da quarentena até agora. Eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas. Muito obrigado por tudo, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau.